Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui para mais uma quarta da bênção. Deixa eu só arrumar aqui para ver se não tá torto. Isso, igreja, hoje de um ângulo diferente, né? É isso aí. Bom, igreja, hoje nós vamos refletir na palavra do Senhor, tá? Com o tema Consagre ao Senhor. Antes de refletirmos, eu te convido para orar comigo, tá? Eu oro daqui, você concorda daí, unidos em uma só fé. Amém? Senhor nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, fiel e justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre, Pai. Que bom estarmos aqui na sua presença para mais uma quarta da bênção, Senhor. Usa a minha vida como ferramenta viva em suas mãos. Que o Senhor cresça e eu diminua, Pai. Que eu possa continuar cumprindo o ID do Senhor, Pai, cada vez mais, Senhor. Alcança pessoas que precisam ouvir a sua palavra, meu Deus. Age na vida de cada um, Pai. Que o meu irmão, que a minha irmã que está aqui comigo agora, que a sua igreja venha dar liberdade para o seu Espírito Santo agir, Pai. Que haja transformação, meu Deus. Que haja renovo, esperança. Tudo aquilo, Pai, que a pessoa não tem mais esperança. Que o Senhor possa trazer esse renovo, Senhor. Obediência, Senhor. Porque quem obedece, o Senhor honra, meu Deus. Então age na minha vida, na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui comigo agora. Repreenda toda distração, toda retaliação, que os planos de Satanás sejam frustrados na minha vida, na vida de todos aqueles que estão aqui comigo agora e daqueles que ainda vão entrar, Senhor. Repreenda, Pai, o mundo jaz do maligno, mas que nós possamos ter sensibilidade, Pai, que nós possamos ter força espiritual, Pai, não a força dos nossos braços, para rejeitar todo o mal, Senhor, toda bandeja de Satanás, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o Senhor não quer para nós, que nós possamos ter um olhar no reino espiritual para rejeitar, Pai. Direciona a minha vida, a vida do meu irmão, da minha irmã, Pai. Prospera, Pai, nos prepara, Senhor, para receber tudo que é nosso no reino espiritual e material, e tudo aquilo, Pai, que está travado, possa ser liberado, Senhor. Amarre os pés, as pernas, as mãos, os braços, Pai, de Satanás, para que ele não venha tocar em nada que é nosso, Senhor. Feche a boca, Pai. Que o nosso inimigo venha ficar cego e não venha nos enxergar, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus na igreja, glória a Deus. A oração é poderosa, igreja. A oração, ela é poderosa. Ela tem, através da nossa oração, obstáculos são desfeitos, sabe? Coisas no reino espiritual é liberado no reino material, tudo, as coisas que estão travadas. Sabe, igreja, o Senhor, Ele tem muita coisa para mim e para você, mas é necessário saber tomar posse, entende? Através de oração. Existe uma batalha no reino espiritual porque o inimigo ele não quer ver a gente rir, ele não quer ver a gente feliz, ele não quer ver o Senhor entregando as nossas bênçãos.
E é por isso que nós precisamos batalhar num reino espiritual, para que as coisas, para que a gente possa tomar posse no reino material, igreja. Sim. Então, quero ler aqui as minhas anotações, tá? Lá em Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Igreja, essa é a nossa base de reflexão. Mas como que eu vou consagrar ao Senhor? Sabe, igreja, muitas vezes é necessário orar, mas também ter ação. Oração. Então, nós precisamos ter ação. E nessa ação, a gente precisa ter obediência. A gente precisa aprender a rejeitar, a renunciar aquilo que Deus não quer, aquilo que Deus não está ali. Então, igreja, a gente precisa aprender, inclusive, a consultar a Deus. Como assim consultar a Deus? Perguntar para Ele: Senhor, eu tenho essa porta e tenho essa porta. Para onde eu vou? Ah, mas Deus não me responde. Mas será que você está fazendo silêncio? Você está em silêncio para ouvir a voz de Deus? Porque é necessário muitas vezes silenciar a igreja. Silenciar os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente não está pecando no fazer, mas quando a gente faz aqui, ó, a murmuração às vezes está aqui, né? Também é um pecado o que é feito aqui na nossa mente. Então nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas ações. Entendeu? Quero ler aqui a minha anotação. A consagração é entregar ao Senhor aquilo que somos, fazemos e sonhamos. Muitas vezes queremos que Deus abençoe nossos planos, mas esquecemos de colocá-lo no centro deles, ou seja, igreja. O Senhor, Ele não vai nos entregar algo que vai nos afastar dele. Não. Então Ele precisa estar no centro, Ele precisa fazer parte do nosso sonho, do nosso plano, do nosso projeto. É igual quando eu parei, igreja, hoje minhas vistas tá bem ruim, tá, igreja? Tá seca e eu não trouxe nenhum colírio. É igual quando eu parei de trabalhar em empresa e vim para o consultório, igreja. Na empresa eu não conseguia ver ali o agir de Deus. Não que outras pessoas não vejam, mas é porque Deus tem um propósito na minha vida que é diferente do seu. Né? Então pode ser que Ele coloque pessoas em determinada empresa. Já comigo foi diferente, Ele me tirou de empresa, eu falo que Ele é o meu sócio majoritário, Ele é o meu chefe, é o meu patrão, é o meu pai, né? E é para Ele que eu dou satisfação, igreja. É para Ele que eu entrego os casos difíceis ali, né? E assim tem que ser na nossa vida. Então, assim, Ele não vai te levar para um lugar aonde você vai ser afastado dele. Caso isso aconteça, igreja, é porque ele não foi consultado, né? Ou é porque ele já tirou a mão. Aí é o livre-arbítrio, porque o Senhor, Ele nos dá liberdade. Eu tive liberdade de escolher uma multinacional lá numa cidade X, mas eu não tive paz e eu já tinha, né, a resposta de Deus que não era para sair da cidade. Então, se eu fosse, eu ia estar teimando, ia dar errado e eu não ia poder culpar a Deus. Entendeu? A Bíblia nos ensina que antes de agir devemos apresentar tudo ao Senhor.
nossa família, trabalho, ministério, estudos e decisões, né? Os cursos que eu faço, por exemplo, igreja, é Deus, o Espírito Santo que me direciona. Se tem alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa tomar uma decisão, que você está na dúvida não faça, tá? Espere você ter paz e tranquilidade, né? E você tem gente que está na carne e quer fazer pela carne. Aí não. Eu tô falando quando a gente apresenta para o Senhor, né? E se você sente uma dúvida, um negócio, um aperto no peito, algo ruim, tenha paciência e fala: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? É esse caminho? Igreja, ele vai falar. Ele vai falar de uma forma que você não vai ter dúvida, seja por sonho, por louvor, usar alguém, um profeta, porque ainda existe profeta, tá? Então aqui, consagrar não é apenas falar Deus está no controle, mas é viver em obediência, dependência e santidade. Quando entregamos nossos caminhos a Deus, Ele direciona nossos passos e nos fortalece para permanecer firmes, igreja. Então obediência, dependência e santidade. Obediência, eu sei na palavra o que eu tenho que fazer, mas eu também preciso saber na minha vida pessoal, no individual, de que maneira eu tenho que obedecer a Deus, né? A direção que Ele está dando. Dependência, a gente ter consciência de que nós não somos autossuficientes, de que nós dependemos dele. Dons, talentos, sucesso ali, aquela pessoa que está prosperando, precisa glorificar o nome do Senhor, porque é dele, tudo vem dele e volta para ele, para a glória dele. A santidade, igreja. Fuja da tentação, do pecado. Não queira se achar o super forte, porque o super forte pode cair. O super forte acha, aquele que se acha o santo, né? Eu aguento tudo. O orgulhoso, ele acha que ele aguenta a tentação, mas não, o sábio foge. Fuja das tentações, fuja daquilo que você sabe que Deus não está ali. Amém? Quando entregamos nossos caminhos a Deus, Ele direciona nossos passos e nos fortalece para permanecermos firmes. Na Bíblia vemos exemplos de pessoas que se consagraram. Samuel foi consagrado desde a infância para servir a Deus, ao Senhor, né? Daniel decidiu não se contaminar e permaneceu fiel mesmo em meio às dificuldades. Daniel, ele estava ali no meio, né, de quem não servia a Deus, só que era por um propósito. É diferente isso, igreja, você decidir estar ali por vontade própria e Deus te mandar para um lugar por um propósito. Entende? Ali Daniel tinha um propósito, tá? E Jesus Cristo entregou completamente a sua vida para cumprir a vontade do Pai, né? Consagração gera intimidade com Deus. E quem anda perto de Deus vive com propósito, direção e paz. Então, igreja, se você está buscando uma resposta, mergulhe na intimidade com Deus. Oração na madrugada, meditação na palavra, não é leitura, é meditar. Você querer entender, entende? E assim, o Senhor, Ele nos chama para colocar tudo aos pés dEle. Os nossos pensamentos, escolhas, relacionamentos, porque precisamos ter cuidado com as influências, e os nossos sonhos, né? Eu mesmo, igreja, tinha outros sonhos. E quando eu mergulhei na intimidade com Deus,
ele foi me mudando de dentro para fora. Então, primeiro houve uma transformação. Não tinha como Deus me entregar o projeto dele, né, na minha mão, sem transformação. Igreja, não tinha como. Então, primeiro vem a transformação, o processo que é necessário. Quando algo é consagrado ao Senhor, deixa de ser apenas nosso e passa a ser conduzido por Ele. Deus não procura apenas pessoas talentosas, Ele procura pessoas, corações disponíveis, que se coloca como dependente dEle, que se consagra a Ele, que se entrega verdadeiramente e está disposto a experimentar a transformação, tá? E que vem com proteção e crescimento espiritual, igreja. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Então se consagre ao Senhor, seus pensamentos, seus planos, projetos, apresenta, coloca aos pés dele, mas esteja disposto a renunciar, a obedecer e a ter transformação, tá? Então pensa, o que ainda você não entregou nas mãos do Senhor? Entende? Não tenha medo da resposta, igreja. Eu te garanto que a resposta dele, os planos dele são melhores do que o que nós sonhamos, do que o que nós planejamos. Procure alinhar os seus sonhos e seus projetos com os de Deus. E se você tiver que renunciar ao seu, renuncie, porque o dele é muito melhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.